as coisas vão mal. Se não fizermos o melhor que pudermos para fazê-las progredir, tudo será pior ainda. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos comentar, aprofundar e desenvolver compreensões e reflexões a partir dessa frase tirada do livro Um Sentido para a Vida. Antes, gostaria de pedir que você já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal Escola do Sentido, ative o sininho das notificações. Bem, eu sou Tavine Chagas, psicólogo, logoterapeuta, uma das fundadoras da Escola do Sentido, e queria convidar você a refletir sobre a frase que trouxemos no início do vídeo e ver como o comentário sobre ela e aprofundamento sobre ela pode trazer considerações e reflexões importantes para a nossa vida. E a primeira consideração que eu queria fazer é o contexto em que ele aparece no texto. Frankl está argumentando sobre a nossa visão sobre o ser humano. Então, ele está desenvolvendo a argumentação em um texto que se chama O Desejo de Sentido, é assim o título dele aqui no Brasil, em que Frankl ele está desenvolvendo uma consideração sobre o ser humano, sobre como vemos o homem. E ele vai fazer essa discussão durante o texto, em que muitas vezes ele era criticado por ser esperançoso demais, otimista demais em relação ao homem, que o homem não era tão, o ser humano não era alguém tão potente, com tantas possibilidades como Frankl dizia, ou como Frankl trazia em algumas palestras, né? As pessoas tinham um olhar mais pessimista sobre o homem, sobre ser apenas mais um animal, sobre ser nada mais que um conjunto de mecanismos, né? Mecanismos internos, mecanismos externos, mecanismos orgânicos, nada mais do que um feixe de pulsões, de impulsos, de desejos. Então, diante de um contexto em que muitas vezes o ser humano era visto por uma ótica depreciadora, pessimista, o olhar esperançoso de Frankl muitas vezes era visto como romantismo, como otimismo barato, como uma visão ingênua sobre o ser humano. Então, dentro desse contexto, Frankl vem trazendo uma argumentação para demarcar o seu posicionamento. E aí, então, ele está desenvolvendo esse argumento e ele traz um parágrafo com a seguinte consideração: se a gente não olha o ser humano com o olhar esperançoso, de ver nele possibilidades, de ver nele potencialidades, provavelmente nós vamos torná-lo pior do que ele já é. Então, se eu não espero nada, se eu reduzo, se eu digo que ele é nada mais que, se eu olho com um olhar pessimista, em certo sentido, eu dou uma determinação para ele. Né? Eu digo que ele não vai nada além daquilo ali que ele já é. E Frankl ele vai demarcar uma posição, uma possibilidade diferente. Ele vai dizer que nós precisamos ver no ser humano para além do que ele é agora, com as potencialidades, com as possibilidades, com a possibilidade de transformação, de amadurecimento, de enriquecimento, de crescimento. No entanto, o que ele está trazendo nesse texto, e aí nós estamos chegando perto do trecho que nós escolhemos para tratar aqui no vídeo, ele vai dizendo, demonstrando que não há nessa fala dele ingenuidade. Ele sabe, e ele coloca isso, que os homens humanos, no sentido de ser pessoas que vão direcionar-se para esse caminho das possibilidades, do enriquecimento, do crescimento, do desenvolvimento, do melhorar-se, né, do buscar algo de significativo, esses homens, nós encontraremos eles, né, esses exemplares de humanos, de homens humanos, ele até coloca assim no texto, nós vamos encontrar talvez uma minoria na sociedade. Talvez realmente a maioria ou grande parte das pessoas tenha mais a ver com a visão pessimista que foi colocada. No entanto, o ponto do Frankl se há a possibilidade, e há, né, como vemos, de ver o ser humano por uma ótica que nos permita olhar além, e talvez ele possa seguir um caminho até melhor do que se esperava dele, até mais desenvolvido, mais enriquecido do que ele esperava dele mesmo, por que não fazê-lo? Né? Por que ficar olhando pelo viés da norma, da maioria? O que o Frankl vai tentando colocar, então, é assim, há possibilidade concreta de que um ser humano
cresça, vá por um caminho de sentido, desenvolva-se, enriqueça-se como pessoa. E se uma pessoa, ou um grupo, ainda que pequeno de pessoas, pode ser assim, enquanto seres humanos, então existe para nós esta possibilidade. Embora, para uma grande parte, essa vai ser uma possibilidade nunca encaminhada, nunca desenvolvida, por escolherem outros caminhos, por escolherem outras lógicas, ou por sucumbirem a outras lógicas, né? Mais depreciativas, não vendo sentido na vida, não buscando se entregar a uma missão, buscando controlar os outros, fazendo do poder e do prazer seus objetivos imediatos. Então, neste contexto de texto, né, que o trecho em questão, trabalhado aqui no vídeo, aparece. Então, no finalzinho de um parágrafo, Frankl vem argumentando, vem trazendo uma frase que termina dessa forma: as coisas vão mal. Se não fizermos o melhor que pudermos para fazê-las progredir, tudo será ainda pior. Então, trouxe no primeiro ponto o nosso contexto do trecho. E agora vamos, então, novos passos, outros passos para aprofundar a compreensão que essa frase pode nos ajudar, que essa frase pode contribuir conosco. Então, veja que quando o Frankl fala, ele não traz uma simples análise fria de uma situação, uma análise fria da sociedade, uma análise fria e distante sobre o ser humano. A fala do Frankl, ela já tem um ponto de implicação. Não se trata apenas de constatar e nada fazer, não se trata de uma distância em que eu estou apenas descrevendo uma situação, mas de alguma forma, quando eu estou chegando a essa constatação, né, a constatação de que como ele vinha colocando no texto, os homens humanos serão provavelmente sempre uma minoria, ou seja, essas pessoas que vão desenvolver, desdobrar suas possibilidades com sentido, de uma forma enriquecedora, de uma forma existencial, uma forma de missão existencial particular, serão provavelmente uma minoria dentro de uma determinada sociedade, dentro das várias sociedades, ainda assim eles existem. Se existem, eu preciso buscar, então essa é a constatação. Ainda assim eles existem, mas não para na constatação, tem uma implicação. Se essa possibilidade existe, eu eu devo me esforçar para ser uma dessas pessoas que vivenciam a sua humanidade, as possibilidades da sua humanidade. Eu quero, né? Eu devo buscar a minha missão pessoal, né? Qual é o meu caminho? Qual é o meu projeto existencial? A que eu quero me dedicar? Que caminho, que propósito, que missão faz sentido para mim? Então veja, o Frankl não traz apenas uma análise fria, como eu dizia, mas quase que junto com a análise ele traz uma convocação, um convite. Olha, se é assim que você vê os seres humanos, se a maioria deles muito provavelmente vai caminhar por um caminho que não desenvolve a sua humanidade, que não desdobra possibilidades, que é vazio de sentido, mas se há a possibilidade de que outros, embora sejam uma minoria, façam diferente, busquem sentido, transbordem sentido para o outro, né, se conectem de forma verdadeira com o outro, com, com com relações significativas, com missões significativas, já há um convite, né? Busque esse caminho, seja parte desses homens humanos, né? Seja um deles, seja um desses exemplares de homens humanos. Então, esse era o segundo ponto que eu queria trazer aqui com a nossa reflexão sobre essa frase tão impactante. Não é só uma análise fria, não se trata apenas de uma constatação distante, mas essa constatação, esse olhar já traz em si um convite, uma convocação que nos implica a buscar ir pelos caminhos dos homens humanos e buscar o caminho daqueles que acreditam que têm esperança de desdobrar suas possibilidades, de se enriquecer como ser humano e de enriquecer o mundo com as suas contribuições e de enriquecer suas relações com a sua presença, com a sua dedicação. Aí, queria chegar com vocês aqui no terceiro ponto, noção de otimismo.
Então, para vocês que já acompanham aqui o canal, sabem que a gente tem alguns vídeos sobre otimismo trágico. Inclusive, recentemente, nós compartilhamos aqui os trechos do aulão exatamente sobre esse tema. Convido você, se ainda não tiver visitado, que vá, que clique nesses vídeos, que acompanhe nossa playlist do aulão. Mas lá a gente fala sobre otimismo, e aqui eu queria resgatar um ponto sobre essa ideia de otimismo. Então, quando o Frankl traz esse termo de otimismo, no texto em que ele fala, que é o Argumentos a favor do otimismo trágico, ele traz até a grafia em latim, né, otimismo. E dentro dessa concepção que ele adota dentro do texto, otimismo tem a ver com você escolher a melhor opção dentro de uma situação. Então, quando a gente fala de otimismo trágico, né, não é ter uma esperança barata, uma esperança superficial, não estar conectado com a situação, mas o otimismo tem a ver com você encontrar a sua melhor resposta diante de uma situação trágica, dentro do contexto daquele texto, né? Então, por que eu trago o elemento do otimismo aqui? Porque junto com a implicação que eu disse, com a convocação que eu disse, com o convite que eu comentei sobre sermos homens humanos, sobre buscarmos ser um desses exemplares de humanidade dentro da nossa sociedade que está em busca de sentido, né? Essa implicação, esse convite, a gente responde exatamente pelas vias do otimismo. Como assim, Thalene? Buscando escutar o convite das situações, perceber as convocações que nos são feitas e buscar a nossa melhor resposta. E buscar nos posicionarmos, falarmos, nos dirigirmos, colocar a nossa presença da melhor forma possível, da forma mais autêntica e genuína possível, claro, de forma respeitosa com os outros e com as situações em que nós estamos. Ou seja, diante das limitações que temos num dado momento e também das possibilidades, estamos abertos e atentos a desdobrar a melhor possibilidade, fazendo isso da melhor forma possível, da forma mais humana e esperançosa possível. Então, veja, quando Frank nos diz as coisas vão mal, se não fizermos o melhor que pudermos para fazê-las progredir, tudo será pior ainda. Essa noção de otimismo que eu falei está exatamente no trecho, o melhor que pudermos fazer para progredir, né? Então, a noção de otimismo tem a ver com isso. Então, vamos no nosso caminho. Contexto do texto, dentro desse contexto do texto, a ideia de que há a possibilidade de se vivenciar a nossa humanidade com sentido, com riqueza, com missão, com dedicação aos outros, com dedicação a algo singularmente importante para nós. Se há essa possibilidade, a gente não deve pensar nisso apenas teoricamente, a gente é implicado, a gente é convidado a aplicar essa visão, vamos colocar assim, a expressar essa visão nas nossas vidas, expressando de que forma? Com essa noção de otimismo, com essa noção de fazer o melhor que nós pudermos, claro, diante de uma situação que tem limites, né? Claro, dentro das nossas próprias limitações, não achando, de novo, né, não romantizando, não sendo superficial e achando que tudo pode ser feito, mas que dentro do que pode ser feito, criar um direcionamento, né, buscar um direcionamento pessoal que tenha a ver com esse otimismo, com fazer esse melhor que nós podemos fazer. O que nos leva ao quarto comentário, ao quarto ponto que eu queria trazer aqui com vocês. Em um texto desse mesmo livro, Frank usa um termo que se chama ativismo do futuro. No aulão também, na parte em que eu falo de culpa, eu trouxe esse elemento do ativismo, né? E ativismo que eu queria colocar aqui não tem a ver com outros significados mais comuns socialmente, né? De identificar fulano como ativista, não é bem esse o significado que eu queria trazer aqui. O ativismo do futuro, como usando a referência do texto do Frank, tem a ver exatamente com essa linha de raciocínio que nós estamos trazendo. Veja, se eu tenho uma constatação com relação ao ser humano, que já comentamos aqui no vídeo, que me convoca, que me implica a me posicionar, buscando desdobrar a melhor opção, nesse sentido, caminhando por uma visão otimista, segundo os elementos que o Frank traz em seus textos. Otimista no sentido que o Frank traz em seus textos, né? Há, portanto, essa compreensão de que eu decido, eu escolho.
eu sou livre para escolher, para me posicionar e devo fazer. Qual seria, Thalene, a diferença? O que não seria o ativismo? Seriam alguns elementos que Frank traz em outros textos. Diante de uma dada situação, escolher somente pelo que os outros escolhem, né? E por um caminho de seguir os outros sem qualquer consideração, sem pensar muito a respeito, sem se posicionar, sem se sentir convocado, apenas indo com os outros, que a gente poderia chamar de conformismo. Por outro lado, você pode ser guiado, né, tomar suas decisões a partir de uma espécie de totalitarismo, ou seja, eu obedeço sem críticas e sem considerações a um outro, a um comando que eu ouvi, simplesmente porque é menos angustiante lidar com esse comando do que tentar decidir pessoal, autêntico e genuinamente. Então, esse ponto do ativismo do futuro que eu queria trazer aqui é o ponto que tem a ver com eu estar presente nas situações que me acontecem e me decidir, me posicionar, buscando aquela melhor escolha de que já falamos, entendendo que se eu não faço assim, se eu me ausento, se eu sigo prescrições, se eu apenas sigo as outras pessoas porque é mais fácil, eu estou muito provavelmente indo pelo caminho dos outros homens que o Frank falou, pelo caminho da maioria, pelo caminho dos que vivenciam a aleatoriedade, né? Não um projeto de vida existencial, um processo de vida singular, significativo, único e irrepetível, mas um caminho comum, né? Um caminho de uma massa, digamos assim, né? De alguém, de um indivíduo qualquer, não da pessoa singular que você pode vir a ser. Então, essa postura de ativismo do futuro, vamos colocar assim, tem a ver com compreender a riqueza e a importância de se colocar presente nas situações da sua vida, de não se ausentar das decisões da sua vida, de não delegar a outro as decisões e de não seguir simplesmente prescrições ou uma manada, mas de ter um posicionamento singular, implicado, e em congruência com seus valores, com aquilo que ele orienta, com o seu horizonte de futuro. Pessoal, antes de darmos sequência ao nosso vídeo, gostaria de convidar você a estar atento às próximas comunicações da Escola do Sentido, seja via Instagram, seja aqui no nosso canal do YouTube, pois estaremos divulgando a data e as condições de participação do 6º aulão gratuito da Escola do Sentido. Então, você que já nos acompanha, que conhece o nosso trabalho, sabe que no início de cada semestre nós desenvolvemos um aulão sobre um tema que nós consideramos relevante e que nós buscamos com toda a equipe da Escola do Sentido aprofundar, desenvolver e dialogar com vocês. O tema do aulão deste semestre, do nosso 6º aulão, é Amor e Sentido, uma vivência que transcende o por encontro. Então, se o tema do amor, se o tema do sentido te chama a atenção, se você gostaria de aprofundar o seu olhar, ampliar o seu olhar, saber como Viktor Frankl traz esses elementos do amor e do sentido, esteja conosco nesse aulão da Escola do Sentido para darmos início a mais um semestre. Como eu disse, se trata de uma atividade gratuita e nós vamos ficar muito honrados e muito alegres de ter você conosco. Então, esteja atento às nossas redes sociais, que em breve sairá a data do nosso aulão. Amor e Sentido, uma vivência que transcende por encontro. Então, ditas essas coisas, eu queria convidar você a nós retornarmos à frase original, né, a frase que está sendo inspiração e que está sendo fundamento desse nosso vídeo, né? Então, lembrando, a frase diz assim: as coisas vão mal. Se não fizermos o melhor que pudermos para fazê-las progredir, tudo será pior ainda. Então, retomando, o contexto do texto, o Frank está falando sobre a visão que nós temos sobre o ser humano, sobre o ser que somos, né, e sobre o ser do outro, único e irrepetível do outro. Pode haver um olhar reducionista, pessimista, apenas mecânico, que vê o homem como nada mais que um conjunto de funcionamentos, seja um conjunto de determinações, seja elas internas, seja elas externas,
Frank considera que essa não é a única forma de olhar para o homem, que é possível olhar para o homem de uma forma em que a gente veja possibilidades, potencialidades. No entanto, quando Frank faz isso, ele não está expressando ingenuidade. No próprio texto, né, ele declara que ele sabe que essa não é a realidade da maioria, que muitos realmente sucumbem a lógicas, né, de determinações externas, internas, vivenciam a cristalização, não se põem numa marcha existencial, não estão se propondo a buscar o caminho melhor, as melhores possibilidades, às vezes e muitas vezes buscam manipular o outro, desrespeitam a humanidade do outro. O Frank sabe de tudo isso, né? Inclusive, para os que conhecem a biografia dele, viu e vivenciou muito isso nos campos de concentração. No entanto, nos próprios campos, ele encontrou exemplares de seres humanos que, mesmo em contextos tão adversos, com tão poucas possibilidades visíveis, conseguiam vivenciar sentido, conseguiam ser luz para outras pessoas, conseguiam transmitir alegria, felicidade, otimismo para outros, mesmo num contexto tão trágico. E a consideração que o Frank faz é possível para o ser humano esse caminho de sentido, de riqueza existencial, de desdobramento de possibilidades, de desdobramento de possibilidades enriquecedoras, é possível. No entanto, como eu disse, o Frank não fantasia e não é ingênuo de achar que todo mundo vai seguir esse caminho. Mas a consideração que ele faz é que existem possibilidades múltiplas para o homem e que a gente deveria olhar para o ser humano como esse ser de possibilidades e potencialidades. Olhando assim, talvez nós tenhamos cada vez mais chances de encontrar pessoas que ultrapassem até o que era esperado delas, que desdobrem possibilidades até nem imaginadas por elas, mas que por um olhar mais amplo e otimista, ela conseguiu alcançar, né? E o que o Frank nos propõe é que essa é uma constatação, né? Existem essas possibilidades para o ser humano, e que, considerando que há essa possibilidade de seres humanos que buscam esse caminho de vivenciar a sua humanidade de forma única e irrepetível, há um convite, uma convocação para que nós o façamos. Então, não se trata de uma constatação distante ou apenas teórica, mas de uma implicação de vida. Implicação essa que nos leva a buscar dar o melhor que pudermos. E aqui a gente pontua o otimismo, como já falamos durante o vídeo. E o melhor que pudermos faz com que nós precisamos estar presentes dentro das situações e decidindo autêntica e genuinamente, que é o ativismo que falamos. Então, espero que com esses elementos que trouxemos, essa frase já muito bonita, já muito instigante de Frank, ganhe um novo valor para você, né? Abra novas perspectivas de compreensão para você, convide você a refletir sobre a sua vida, sobre os seus caminhos, se pergunte, né? Nos perguntemos, melhor dizendo, né? Se nós estamos com esse olhar otimista que o Frank nos colocou, se nós estamos implicados na busca de sentido, né? Se nós estamos implicados na busca de nos dedicarmos a uma causa, de nos dedicarmos a alguém, de vivenciarmos sentido, ou se, por outro lado, nós estamos não implicados, né? Se nós estamos apenas deixando as coisas acontecerem e indo por um caminho inautêntico, por um caminho qualquer, por um caminho de qualquer um, né? Então, pensemos sobre a nossa implicação, né? E refletindo sobre isso, nos perguntemos se essa consideração do Frank sobre o otimismo não é importante para nós, né? Se não pode modificar a nossa postura, modificar o nosso olhar. Será que nós estamos buscando, dentro das situações, dar a nossa melhor resposta, desdobrar a nossa melhor opção, ou nós estamos seguindo prescrições quaisquer de diversas pessoas, fora da nossa realidade, do nosso contexto,
que prescrições que não conversam, que não dialogam com o nosso horizonte de futuro, com a nossa hierarquia de valores? Ou será que por alguma espécie de ausência de nós mesmos, nós estamos apenas seguindo o que outras pessoas fazem, deve ser o certo, porque se a maioria faz, se eu fizer igual, eu não vou estar diferente, né? Se for assim, é assim que eu quero continuar, ou eu quero, a partir de agora, tentar estar mais presente e buscar exercitar essa noção de otimismo, que é uma noção implicada e que é uma noção ativa, não é uma noção passiva. Espero que essa frase traga caminhos de compreensão para você, caminho de reflexão para você, para nós, na verdade, né? Quanto eu ia falando aqui no vídeo, trazendo reflexões, surgiam novas considerações. Então, espero que essa frase tenha encontrado você, ou até confrontado você, e que a partir desse encontro, ou a partir desse confronto, possam surgir veredas interessantes, possam surgir chamados, reflexões importantes para você. Queria, então, no final desse vídeo, pedir que, se esse vídeo te tocou de alguma forma, né, lembre de deixar o seu like aqui no vídeo. É uma forma simples, mas que comunica para nós, enquanto equipe da Escola do Sentido, que aquilo que trazemos, aquilo que disponibilizamos aqui no YouTube, que aquilo que disponibilizamos aqui no YouTube chegou até você, encontrou você. Não simplesmente foi um vídeo que passou, mas que de alguma forma tocou, né, que você esteve conosco, ainda que a gente não tenha dialogado presencialmente, mas que por intermédio desse vídeo, né, por este meio, através deste meio, a gente está conseguindo estabelecer algum tipo de conexão humana, né? Então, parece simples, mas tem todo esse significado, né? Incentiva o nosso trabalho. Então, volto a pedir, né? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações. E como eu até já pedi no outro vídeo, se você tem costume de ler livros do Frank ou da logoterapia em geral, e tem algumas frases que você marcou, que você acha interessante, que você imagina que seria legal aprofundar, deixa aqui nos comentários, porque a partir das sugestões de frases que vocês forem dando nos comentários, a gente pode desenvolver novos vídeos com esse formato, de pegar uma frase e desdobrar compreensões, aprofundamentos em pontos e trazer reflexões também. Então, se tem frases que você acha bonita, que você gostaria de ver comentada e trabalhada nesse formato aqui no nosso canal da Escola do Sentido, deixe nos comentários. Queria agradecer a atenção com o nosso trabalho, grande abraço e até o próximo vídeo.